Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por nós estarmos aqui nessa noite quente, mas tendo a certeza, amados, que Deus tem algo poderoso para falar com as nossas vidas. Amém. Amados, hoje nós vamos dar início a um propósito que vai durar 6 semanas. Amém. Quantas semanas? 6 semanas. E nessas 6 semanas, amados, nós vamos falar a respeito de algo que nós temos que entender e colocar em prática na nossa vida. Amém? E durante essas 6 semanas, nós vamos falar a respeito disso aqui, ó. Diga comigo, a armadura de Deus. Agora, dá uma cutucada em quem está perto de você e diz assim, vamos falar, mas com vontade. Vamos lá? 1, 2, 3, a armadura de Deus. Mas está fraco. Acho que não acordou ainda. Vamos lá. 1, 2, 3. Armadura de Deus. Amém. E o que é uma armadura? De Deus ainda. Hoje nós vamos descobrir. E eu quero convidar você, abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vai ser um tempo precioso, amados, durante essas semanas. E hoje nós vamos dar início àquilo que o Senhor vai nos ensinar, aquilo que o Senhor vai trabalhar na nossa vida durante essas 6 semanas. Você vai ver que o trabalho vai ser muito específico, muito forte, na área de libertação. Amém? Para nós entendermos que tem algumas coisas na nossa vida que realmente nós precisamos de libertação. Às vezes nós achamos que já está tudo bem, mas a nossa vida não anda. Às vezes nós achamos que já está tudo bem, mas a nossa vida não sai do lugar. E muitas vezes ainda nós olhamos e nós estamos vendo que a nossa vida está regredindo, e nós precisamos entender o porquê. E se nós estamos no mundo e temos batalhas, então nós temos que aprender a como lidar com elas. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quem não tem, pode acompanhar na tela. Amém? Vamos lá, amados. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, diga resistir, no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Amém? Até aqui. Fecha os teus olhos, Pai. Nós nos prostramos diante do Senhor e reconhecemos, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos da Tua presença, o quanto nós precisamos da Tua unção, do Teu poder e da Tua glória sendo manifestos sobre a nossa vida. Então, Pai, vem nessa noite, neste início de uma jornada, onde durante 6 semanas, nós vamos estar buscando a Tua armadura, o Teu revestimento, a Tua proteção, a Tua direção. Por isso, Deus, já começa neste momento, a nos revestir do alto da cabeça à planta dos pés com a Tua armadura. Começa, Senhor, já a partir deste momento, a desfazer todo o intuito do inimigo, toda obra maligna, toda seta, todo dardo inflamado, tudo aquilo que tem se levantado para nos destruir, para acabar com nós, para nos fazer cair por terra. Nós já repreendemos agora em nome de Jesus Cristo e declaramos, Pai, nessa noite, que a nossa vida vai mudar. Diga comigo, a minha vida vai mudar. Em nome de Jesus, nós colocamos tudo, Pai, diante do Senhor, e nós te pedimos, Pai, fala conosco. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, humildemente eu te peço, usa-me, Senhor, como instrumento,
e manifesta o teu reino e a tua glória, para que sejamos todos edificados. E a igreja que crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Toma o teu assento em nome de Jesus. Estamos no mundo, mas não pertencemos a Ele. Essa é a primeira certeza que eu quero que você grave no teu coração. Nós estamos aqui, nós estamos neste mundo, nós estamos vivendo essa vida, mas isso não é tudo. Nós temos que entender, amados, que nós não pertencemos a este mundo, mas nós estamos neste mundo. O que nós temos que, então, entender ainda um pouco mais profundo, é que enquanto nós estivermos neste mundo, nós estaremos em meio a uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual não é às vezes, ou em algum momento, ou em algum período da nossa vida. Não. Se engana quem acha que a batalha espiritual é só quando a luta pega. Não. A batalha espiritual é todos os dias, em todo momento. Em todos os dias, em todo momento, as batalhas elas se levantam. E quando as batalhas se levantam, nós temos que ter noção de duas coisas. Primeiro, nós temos que estar preparados. Diga, preparado. Amém? Segundo, eu preciso estar revestido. Amém? Por que preparado e revestido? Porque se eu não estiver preparado para a batalha, eu posso ser pego de surpresa. Amém? Você já foi pego de repente de surpresa em alguma luta na tua vida? Em alguma situação difícil? E não é nada agradável, né? Porque simplesmente do dia para a noite é que Então, só que nós temos que entender outra coisa, que nem tudo nós vamos conseguir prever. Por isso que a nossa preparação, ela não pode ser só quando vem uma batalha. A nossa preparação, ela precisa ser contínua, diária. Todos os dias eu tenho que estar me preparando. Amém? E aí a segunda coisa que nós falamos, revestidos. Então, quando eu estou preparado e revestido, quando o inimigo se levantar para me derrubar, ele vai se levantar, mas a Bíblia diz que ele vai vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Amém? Quando nós estivermos preparados e revestidos, o problema, amados, é que muitas vezes nós não estamos nem preparados e muito menos revestidos. E aí quando nós vamos nos dar de conta, nós estamos aonde? Caídos, prostrados no chão e derrotados, olhando para a nossa vida, olhando para a nossa casa, olhando para a nossa família, olhando para os nossos sonhos e vendo assim, nossa, mas do dia para a noite eu perdi tudo? Do dia para a noite tudo se desmoronou? Não, não foi do dia para a noite. O golpe final foi um só, mas veio dia após dia. Por isso, amados, que a batalha espiritual, ela vai muito além daquilo que nós imaginamos. E ela nos afeta muito mais do que nós pensamos. Às vezes, amados, nós estamos achando que alguma luta, alguma situação que nós estamos passando na nossa vida, e nós achamos, isso aqui é coisa normal. E na realidade não é normal. Na realidade nós já estamos passando por uma luta espiritual, e não estamos entendendo que nós estamos em guerra. E o pior soldado é aquele que está na batalha, mas não sabe que está. Porque se eu sei que eu estou na batalha, eu vou me preparar para a batalha, amém? Mas o problema é quando eu já estou na batalha, e ainda não tenho a noção de que eu estou em meio a uma batalha. Aí, por exemplo, levanta uma luta no teu casamento, e você não se dá de conta que é uma batalha espiritual. Você já está sofrendo muitas vezes o efeito da batalha espiritual, e ainda não se deu de conta. Aí muitas vezes você olha para dentro da tua casa, muitas vezes você olha para o teu lar, e você pensa assim, por que eu não tenho paz dentro do meu lar? Por que parece que as coisas dentro da minha casa não fluem? Parece que tem um ar pesado, um clima pesado. Por que parece que as coisas elas não estão dando certo na minha casa, na minha família? É porque você já está numa batalha espiritual, só que você ainda não se deu de conta. Por isso, amados, que nós temos que entender o que Paulo está explicando aos Efésios. Nós temos que entender por que ele usou este termo militar.
porque a cidade de Éfeso era uma cidade de militares. Então eles sabiam muito bem qual era o significado da linguagem militar. Amém? Quem é que já serviu quartel aqui? 1, 2, só 2. Misericórdia com esses homens. Nem eu servi. Você vai ver que o militar, ele tem uma linguagem própria, não é? Ou quem está relacionado à polícia militar, polícia civil, eles têm uma linguagem própria, eles têm um modo próprio de agir, eles têm um modo próprio de falar. Por quê? Porque aquilo é a rotina deles. A cidade de Éfeso era uma cidade assim. Então os soldados, principalmente os soldados mais velhos, eles, após o seu período de trabalho, eles iam morar, descansar, viver na cidade de Éfeso. Então Éfeso era uma cidade totalmente militarizada. Quando Paulo vai pregar para este povo, quando Paulo vai colocar a igreja lá, Paulo, ele amolda a sua fala aquilo que eles entendiam. E quando ele escreve essa carta aos Efésios para fortalecimento deles, ele agora usa uma expressão totalmente militar para que eles entendessem. Por quê? Porque a igreja de Éfeso estava passando por luta. As batalhas estavam se levantando na vida daquela igreja. E Paulo tinha que explicar para eles uma maneira que eles entendessem como se proteger contra as batalhas espirituais. Amém? E aí nós vamos então começar lá no versículo 10, eu quero que você entenda o que este texto nos diz. Coloca para nós lá, isso lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no... Diga, eu preciso me fortalecer no Senhor. Olha para mim aqui e me diz uma coisa. Da onde vem a tua força? Não me responde, porque eu quero que você pense. Porque às vezes nós achamos que a nossa força vem de Deus, e rapidinho vocês iam responder, é ou não é? Se a nossa força vem de Deus tão rápido como vocês iam dizer, a pergunta é: e por que quando vem as batalhas nós nos desesperamos? Se a nossa força vem de Deus. Não é de Deus que vem a nossa força? Então se a nossa força vem de Deus, então quando vem a batalha eu estou pronto, preparado, não foi o que nós falamos? Às vezes, amados, nós achamos que a nossa força vem do Senhor, mas às vezes nós estamos confiando na força do nosso braço, às vezes nós estamos confiando na força da nossa mente, às vezes nós estamos confiando em bens, em riquezas, em outras coisas, mas não confiando na força que vem do... Por isso que nós temos que ter uma coisa muito clara dentro de nós: a nossa força, ela vem do Senhor. Diga comigo, a minha força vem do Senhor. Amém? Só que aí nós temos que entender uma coisa: se a nossa força ela vem do Senhor, nós precisamos então entender algumas coisas básicas e práticas para nós podermos colocar isso vivo na nossa vida. Por quê? Como que a nossa força vem do Senhor? Primeira coisa, diga comigo, pela fé. Se eu não tiver fé, como que eu vou dizer que a minha força está vindo do Senhor? Amém? Amém, igreja? Amém. Você tem fé ou não? Amém. Segunda coisa que eu quero falar para você, que a nossa força vem do Senhor quando nós obedecemos ao Senhor. Porque como é que eu vou dizer que a minha força vem de Deus se eu não obedeço Ele? Dá certo? Porque o que adianta eu apenas dizer: a minha força vem do Senhor, mas eu não obedeço em nada do que o Senhor me pede? Será que vai vir alguma coisa de Deus? Não. Por que às vezes, amados, nós estamos errados e equivocados quando dizemos que a nossa força vem do Senhor? Como assim, pastor? O senhor está dizendo que então não é bem assim? Exatamente. O que eu quero dizer para você, amados, que se você não tem fé, como que você vai dizer que a tua força vem do Senhor? Se você não obedece ao Senhor, como você vai dizer que a tua força vem do Senhor? E a terceira coisa que eu quero falar para você é a tua caminhada. Você está andando com quem? Deu, não cai mais. Você está caminhando com quem?
Quem é que é o teu companheiro de viagem? Quem é que guia os teus passos todos os dias quando você levanta? Quem é que está no controle da tua vida? Quem é que está no controle das tuas atitudes? Quem é que está no controle de cada coisa que faz parte da tua vida? Quem é que está no centro de tudo na tua vida? Aí, amados, nós vamos começar a entender que quando nós temos fé, que quando nós obedecemos, e Jesus Cristo é o centro, Ele é o caminho, amém? Ele é o caminho, então a nossa força, nós vamos poder dizer, a minha força vem do Senhor. Conseguiu entender? Diga, eu preciso de fé, de obediência e de caminhar com Jesus. Amém? Esse é o primeiro passo, amados, e aí a palavra ela vai nos dizer o seguinte: e na força do seu, o poder vem de quem mesmo? De Deus. E esse poder está disponível, bata no peito e diz assim, está disponível para mim. Olha para quem está do teu lado e diz assim, está disponível para você também. Você sabia disso? Que existe poder de Deus disponível para você? Sabia ou não sabia? O problema, amados, é que muitas vezes o poder que já foi liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós não estamos usando. E se nós não usamos o poder que foi liberado sobre nós, nós vamos agir na força do nosso braço, nós vamos agir na força do nosso entendimento, e aí nós somos limitados, e por causa disso nós vamos acabar falhando. Porque eu quero que você entenda, amados, que tem luta que nós vamos enfrentar, e não é porque eu sou bom aqui, porque eu sou bom ali, nós só vamos vencer se for pelo poder de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Que muitas vezes nós dizemos, eu entreguei minha vida para Jesus, desci as águas, mas eu não busco revestimento de poder, eu não busco a unção que vem do alto, eu não me dedico à oração, eu não me dedico a buscar o batismo no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder. Então quando eu sou revestido de poder, deixa o versículo 10 lá, filho, não pedi para trocar. Quando eu busco o batismo no Espírito Santo, automaticamente a minha força vem do poder de Deus. É isso que nós precisamos entender. Por que muitas vezes nós somos derrotados? Porque nós estamos lutando do nosso jeito. As duas, ó, separa um pouquinho. Isso, presta mais atenção. Nós temos que entender, amados, que a nossa força, ela vem do Senhor. Enquanto que nós não entendermos isso, enquanto que nós não buscarmos isso, como que nós vamos desfrutar do que Deus tem para a nossa vida? Amém? Eu quero que você entenda uma coisa, coloca para mim lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Que diz, ó, certamente a palavra da cruz é, diga, loucura, para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que nós temos que entender, amados, que o poder ele vem de Deus, amém? Mas o meio, diga, o meio é a cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque é na cruz de Cristo aonde ele se entregou e aonde ele conquistou, aonde ele venceu a morte. Então foi lá que ele venceu, na cruz. Por isso que Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se, depois tome a cruz e siga-me. Está entendendo? Vai muito além, amados, do que nós dizermos, o meu poder, a minha força vem de Deus. Nós temos que ter a convicção e viver isso dentro de nós. Por isso que a palavra ela nos diz que para algumas pessoas isso é loucura. Para algumas pessoas você vai dizer que está indo na igreja, e eles vão dizer assim, está louco, virou fanático, o que tu está fazendo lá? Isso é loucura. A Bíblia está dizendo, ó, certamente a palavra de Deus, da cruz, é loucura para os que para quem não está no Senhor, a palavra da cruz é loucura. Agora, quando nós entendemos que é isso que nós precisamos, a Bíblia vai dizer, mas para nós que somos, é poder de Deus. Amém?
E é esse poder que nós temos que trazer para a nossa vida. Quando, pastor, na igreja, quando eu vou na igreja 2 vezes por semana, eu busco unção de Deus, busco o poder de Deus para a minha vida, é assim que funciona? Você tem que entender uma coisa, amados, que você pode vir no culto, você pode ser batizado no Espírito Santo, você pode ser cheio do poder de Deus. Aí aconteceu isso na sexta, aconteceu no domingo, aí na segunda você não faz nada. Aí na terça você também não faz nada. Aí na quarta não, na quinta não. Quando vai chegar na sexta, você já vai chegar aqui vazio. Nós temos que entender, amados, que nós temos que buscar isso todos os dias. Amém? Vamos lá. Versículo 11, coloca para nós lá. Revesti-vos de toda a armadura de... Nós precisamos entender uma coisa, amados. A palavra de Deus está nos dizendo uma coisa muito simples, que nós precisamos nos revestir diga toda. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós estamos fazendo uma coisa para Deus, e achamos que aquilo ali é o suficiente. Às vezes nós estamos cumprindo um mandamento do que a Bíblia nos diz, e achamos que o resto não é tão importante assim. Às vezes nós mudamos uma coisa na nossa vida, mas o resto eu não mudei, e achamos que não precisa mudar. Tomar a armadura de Deus é a mesma coisa. Não adianta eu colocar o capacete na minha cabeça, depois, durante as próximas semanas nós vamos falar sobre isso, mas não adianta eu botar o capacete, mas não botar a couraça. Não adianta eu botar a couraça se eu não pegar o escudo, e também não adianta eu pegar o escudo, mas eu não levar a espada. E aí não adianta eu ir para a batalha com os pés descalços. Sabe o que é isso? É quando a nossa vida está capenga. Nós vamos mudando uma coisa aqui, achando que o resto já está bom. Não. Se nós queremos vencer, amados, só existe uma maneira. Nós temos que entregar a nossa vida para Jesus e deixar Ele mudar tudo. Amém? Aí nós vamos entender que se eu quero me revestir da armadura de Deus, eu preciso mudar por completo, e eu tenho que pegar toda a armadura. Então eu tenho que me revestir do alto da cabeça à planta dos pés. Quando eu entendo que se eu colocar toda a armadura, aí eu vou estar preparado. E o que era outra coisa? Lascou. Eu vou estar preparado e, diga, revestido. Diz assim para quem está perto: acorda aí, irmão. Vamos prestar atenção. O pastor vai perguntar de novo. Daqui um pouco eu pergunto, só quero ver. Aí, amados, nós vamos, quando colocar toda a armadura, nós vamos estar revestidos e preparados. Amém? Só que aí, amados, isso vai mudar as coisas na nossa vida. Quando nós nos fortalecermos, nós vamos começar a ver que tem coisas na nossa vida que até nós gostávamos, mas nós vamos dizer assim: isso aqui eu não quero mais, porque isso não agrada a Deus. Tem coisas na nossa vida que nós vamos dizer assim: fiz muito isso aqui, mas a gente vai dizer assim: mas o Senhor não quer mais que eu faça. Sabe o que é isso? É dizer assim, eu quero mudar por completo. É querer colocar toda a armadura de Deus. Então, se eu estou revestido do alto da cabeça à planta dos pés, eu vou entender que eu estou realmente pronto. Não é ser cristão na igreja, é ser cristão 24 horas. Não é cumprir a palavra quando eu estou aqui na igreja, ou pegar a Bíblia quando eu venho para a igreja. Não, é pegar a Bíblia na minha casa, é orar na minha casa, é buscar a Deus na minha casa, é me revestir da armadura de Deus na minha casa. Não é só na igreja. Por isso que muitas vezes, amados, nós estamos indo para a batalha e nós estamos fracos. Por isso que muitas vezes, de repente, você olha para a sua vida e você vai pensar assim: por que as coisas não estão dando certo? Por que às vezes uma dá certo, mas as outras não dão certo? Por que eu consigo fazer uma coisa boa e as outras dão tudo errado? Sabe por quê? Porque nós andamos capenga. Porque nós andamos meia boca. E aí não adianta, porque às vezes a gente acha, amados, às vezes a gente acha que a gente escondendo uma coisa ou outra, ninguém vai ver. Só que no mundo espiritual, Deus vê. O inimigo também vê. E ele sabe aonde ele vai nos derrotar. Presta atenção no que ele vai dizer agora: revesti-vos
Calma, filho. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E agora o que a Bíblia diz? Para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Quando eu me preparo, quando eu me revisto, eu vou poder ficar firme quando as lutas vier. Aí você não vai cair com facilidade. Aí você não vai ser derrotado com facilidade. Aí o inimigo não vai se levantar contra a tua casa e fazer a bagunça na tua casa com facilidade. Sabe por quê? Porque você vai estar revestido, você vai estar fortalecido. Aí o inimigo vai tentar destruir o teu casamento. Você vai dizer assim: aqui na minha casa quem manda é o Senhor. Aí o inimigo vai se levantar contra a tua vida espiritual para te desanimar. E aí você vai dizer assim: não, eu estou fortalecido no meu Deus. Pode até te levantar contra a minha vida, mas tu não vai me derrubar não. Sabe o que acontece? Muitas vezes, amados, nós estamos vivendo uma vida inconstante de vitórias e derrotas. Um dia eu venço, no outro eu sou derrotado, no outro dia eu venço, e no outro... Você já ouviu a expressão crente gangorra? Sabe o que é? O que é o crente gangorra? Alguém sabe? Crente gangorra é uma hora está em cima, mas quando a gangorra muda, está embaixo. Como é que hoje está a tua vida? Você está assim? De repente hoje você se sente assim, você vive assim, você está assim. Uma hora está tudo bem, a outra hora está tudo derrotado. E aí a coisa não anda, a coisa não firma. Por quê? Porque tem algo que está errado. Você não está firme para enfrentar as ciladas que o inimigo prepara. Aí quando o inimigo se levanta, você cai. Quando o inimigo prepara uma armadilha, você fraqueja. Você vai perceber que as coisas não vão dar certo. O que nós temos que entender, amados, é que nós não podemos vacilar, nós não podemos dar brecha, nós temos que estar atentos, cuidando as coisas que o inimigo está fazendo na nossa vida, as coisas que estão dando errado. Nós temos que prestar atenção, porque se eu não prestar atenção, eu vou acabar caindo. Se eu não prestar atenção, o inimigo vai se levantar e vai me derrubar e eu não vou perceber. Amém? Você precisa estar atento, você precisa estar preparado e ficar firme. Porque Jesus Cristo vai contar uma historinha que uma casa foi construída sobre a rocha, e aí veio a onda e veio o vento e deu naquela casa, e a casa não aconteceu nada, ela permaneceu firme, em pé. Amém? Só que aí Jesus vai dizer assim: mas uma outra casa foi construída na areia. Aí veio a onda, veio o vento, e a casa... Muitas vezes a nossa vida está assim. A nossa vida, muitas vezes, nós estamos sofrendo derrota em cima de derrota, fracasso em cima de fracasso. E aí muitas vezes ainda a gente vai querer culpar, sabe quem? Oh Deus, por que tu está fazendo isso comigo? Deus não está fazendo nada. É nós que não estamos fazendo. Nós é que estamos sendo omissos com a nossa própria vida. Nós é que estamos sendo omissos com as lutas, com as batalhas que estão se levantando, e ao invés de nós buscarmos e nos fortalecermos em Deus, nós queremos enfrentar sozinho. Entenda uma coisa, amados, que o Senhor, se não estiver com você, você vai cair. Coloca para nós lá 1 Coríntios 10, 12. Olha o que diz nesse versículo: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não... Você já caiu aí na vida? Já caiu alguma vez? Já fracassou? Quem é que já chegou no fundo do poço aí? Pois é. E aí a Bíblia está dizendo: aquele que pensa que está de pé, cuidado para você não estar lá no fundo do poço. Porque assim como você acha que está de pé, quando vê, já estou cá embaixo. É muito, diga, rápido. Nós temos que entender, amados, que essa luta, essa batalha, ela é diária, e o inimigo se levanta. E o inimigo, sabe qual é um dos planos dele? É te tirar do foco, é te desviar a tua atenção, sabe de quem? Do Senhor. Aí ele vai te dizer assim: está calor, vai dar uma volta, vai ir para dentro da igreja passar calor. Não vai no culto hoje não, vai curtir. Hoje eu não vou para a igreja. Aí você levanta, você vai pegar a tua Bíblia para ler a Bíblia, aí você lembra: mas eu tinha tal coisa para fazer. Você deixa a Bíblia de lado e diz assim: outro dia eu vou ler.
Acho que Deus está falando com algumas pessoas aí. Aí você levanta todo cheio de empolgação para orar. Aí você dobra o teu joelho para orar. Oh Deus, em nome de Jesus. Ah, para aí, me lembrei. Eu tenho tal coisa para fazer. E aí quando você se descuidou, já caiu. Porque o inimigo só te tirou do foco. Entenda uma coisa, coloca para nós lá João 8:44. Olha o que diz esse versículo. Vós sois do diabo, olha o que Jesus está dizendo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai. Quantas vezes nós estamos vivendo uma mentira, estamos sendo enganados por uma mentira e achamos que estamos certos? Quantas vezes o inimigo entra na nossa mente e transforma uma mentira numa verdade, e nós acreditamos naquilo ali? E aí nós estamos fazendo errado, jurando que estamos. E aí diz o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. Muitas vezes está diante dos nossos olhos e a gente não enxerga. Sabe por quê? Porque Satanás é especialista nisso aqui, ó. Mentira. Ele nos mente. Nós vemos coisa onde não existe. Nós criamos coisa onde não deveríamos criar. Nós acreditamos em coisas que não tem como tu acreditar, mas tu acredita e jura de pé junto que é verdade. Eu passei essa semana por uma situação nesse sentido, da pessoa jurar de pé junto, isso é a verdade. Pelo amor, mano. E sabe quando a pessoa está cega? Está diante dos olhos, mas ela não enxerga. Muitas vezes, amados, a nossa derrota está diante dos nossos olhos e nós não enxergamos. Muitas vezes a gente está assim, ó, como eu estou aqui à beira desse altar, e as pessoas estão gritando: tu vai cair, vai dar tudo errado na tua vida, tu está à beira de um precipício, tu vai acabar contigo, tu vai acabar com a tua vida, tu vai acabar com a tua família, tu vai acabar com os teus sonhos. E aí está dizendo assim, ó, tu está chegando mais ainda para perto do precipício. E aí a pessoa diz assim: não, mas está tudo bem. Mas tu já está aqui, ó, embalando, qualquer coisinha a mais tu, sabe por quê? Porque o inimigo está colocando na nossa cabeça: não, está tudo bem, é assim mesmo. E a gente vai acreditando. Pare de acreditar nas mentiras de Satanás. Pare de ver coisa aonde não existe. Comece a buscar aquilo que a palavra de Deus te diz. Viva por aquilo que a palavra te mostra. Amém? Vamos lá. Versículo 12. E olha o que a Bíblia diz agora. Porque a nossa luta não é contra a carne e... Presta atenção numa coisa, a tua luta não é com pessoas. Mas pastor, o fulano se levantou contra mim. Não é com ele a tua luta. A tua luta é com quem está agindo na vida dele. Muitas vezes nós olhamos: ah, mas o fulano está me perseguindo, aquela pessoa está tentando me destruir, aquela situação se levantou contra mim. A tua luta, a minha luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual. Amém? Olha o que a Bíblia diz: e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Presta atenção que eu vou falar de uma forma bem rapidinha para você entender. Nós temos que entender uma coisa, amados. Coloca para nós lá antes de eu explicar ali, Lucas 23:34. Contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Alguém sabe que versículo é esse? Do que está se referindo? Por que Jesus falou esse versículo? Lembra que eu disse que a nossa luta não é contra carne e sangue? Lembra que eu disse para você que a nossa luta não é contra pessoas? Sabe como é que Jesus estava quando ele falou esse versículo? Pregado numa cruz, crucificado.
E sabe o que Jesus fala para Deus, diante das pessoas que tinham espancado ele, que tinham crucificado ele? Você sabe o que ele fala? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que? Jesus estava dizendo, a minha luta não é contra eles. Jesus estava dizendo, a minha luta é o que está agindo na vida deles. E aí a Bíblia vai dizer, amados, primeira coisa, que a Bíblia vai nos dizer assim, ó, a Bíblia vai nos falar sobre os principados. Sabe o que é um principado? É um governante no reino das trevas, um governante territorial, que governa uma cidade, governa um estado ou até uma nação. Amém? Aí a Bíblia vai falar sobre potestades que estão logo abaixo, que trabalham junto na mesma esfera. Aí nós vamos falar sobre príncipe das trevas deste século, e que são aqueles que colocam em prática tudo aquilo que as potestades mandam. Então os grandão, eles arquitetam o que eles vão fazer numa cidade, o que eles vão fazer num estado, o que eles vão fazer numa nação, e tem aqueles que vão lá e se encarregam de fazer o trabalho sujo. Amém? Aí depois a Bíblia vai dizer assim, ó, as hostes espirituais da maldade, e se refere aos espíritos demoníacos, aquele espírito que se levanta muitas vezes na tua vida colocando enfermidade, muitas vezes aquele espírito que se levanta na vida de uma pessoa colocando perturbação, ira, raiva e um monte de outra coisa, e principalmente colocando as mentiras de Satanás para que as pessoas se afastem de Deus. Isso, amados, sabe o que significa? Volta lá. Principados, potestades, dominadores, forças da maldade. Isso ensina uma coisa para você, que o mundo espiritual é extremamente organizado. E quando ele se levanta para te destruir, ele sabe o que ele está fazendo. Por exemplo, lá na corporação não tem uma hierarquia? Tem, não tem? E quem está embaixo não manda em quem está em cima. E quem está em cima sempre tem alguém que ainda está mais em cima. O mundo espiritual é a mesma coisa, amados. Quando o inimigo se levanta para tocar na tua vida, para te destruir, você acha que ele vem para brincar? Quando ele quer te destruir, quando ele quer acabar com o teu casamento, quando ele quer acabar com a tua família, quando ele quer te colocar na enfermidade, quando ele quer te colocar numa doença, numa depressão, você acha que ele vai brincar? Não, ele vai vir e ele vai tocar aonde ele sabe que ele vai te destruir, porque ele te conhece, ele conhece a nossa mente, ele sabe das nossas fraquezas. Aí muitas vezes você vai olhar para a tua vida e você vai dizer assim, por que eu sempre caio na mesma coisa? Porque nunca conserta. Porque o dia que você consertar, o inimigo não toca mais naquilo ali. O problema é que muitas vezes a gente sabe aonde está o nosso erro, mas não muda, não faz empenho nenhum de mudar. Eu vou dizer uma coisa para você, amados, eu já lidei com muitas pessoas que, por exemplo, tinham vício da droga, cigarro, bebida, droga, e a pessoa, ela tem uma força dentro dela que ela não imagina. A força dela diz assim, a partir de hoje eu não quero mais isso na minha vida, e ela muda. Eu já vi pessoas, nós temos testemunhos aqui na igreja, que fumaram uma vida toda, e que depois de uma oração, nunca mais botaram um cigarro na boca. Sabe o que foi isso? Tomaram uma decisão, eu não vou mais ser vencido por esse vício. Agora, enquanto que nós não tomamos a decisão aqui, ó, e aqui, nós vamos continuar caindo. A nossa vida vai continuar sendo derrotada, o inimigo vai continuar nos pisando, e é isso que ele quer. Ele sabe como fazer, ele sabe como trabalhar, e a Bíblia deixa muito claro qual é o propósito de Satanás na nossa vida. São 3 coisas bem simples: roubar, matar. Você acha que ele veio para brincar? Não. Vamos lá, coloca para nós versículo 13. Portanto, ele diz assim, ó, portanto, concluindo, para vocês entenderem, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia. Alguém já passou por um dia mau, hein? Uns quantos? Às vezes a gente diz assim, cara, dá para dar uma folguinha, hein? Mas não aconteceu assim? Dá uns dias aí de folga só para mim dar uma, e aí depois pode vir tudo de novo, e aí a gente segue na luta. Já aconteceu com você isso aí? Sabe por quê? Porque quando o inimigo se levanta, ele não perde tempo,
Quando ele se levanta com toda a força para te derrotar de uma vez só. Então quando ele vem com tudo. E esse é o dia mau. E se você não estiver, como é que é mesmo as duas palavrinhas aquela? Revestido e? Senhor, repreende esse espírito de amnésia na tua igreja. Preparado. Amém? Diga, eu preciso estar preparado, revestido para o dia mau. E o dia mau ele não avisa não. Simplesmente quando vê a luta cair no teu colo. E aí ela diz assim: eis que te digo, te vira. E aí você muitas vezes não tem estrutura emocional. Muitas vezes você não tem estrutura espiritual. Você não consegue lidar com aquilo que você está passando. E qual é a tendência? Qual é a tendência se você não está preparado? A tua tendência é ser derrotado. A tua tendência é ser destruído. Aí tu vai olhar para o teu dia, vai chegar no final do dia, e você vai, muitas vezes vai estar chorando, e vai estar dizendo assim, ó cara, mais um dia que o inimigo me derrotou. Mais um dia que o inimigo derrotou minha família. Mais um dia que o inimigo acabou com os meus sonhos. E você começa a olhar para a sua vida, e você começa a ver um dia após o outro se repetindo a mesma coisa. E aí muitas vezes esse dia mau parece que não tem. E sabe quando é que ele vai ter fim? Quando a gente tomar atitude. E me desculpa a expressão que eu vou usar, vergonha na cara e dizer assim, eu vou mudar. Porque enquanto a gente continuar olhando para o nosso problema e não decidir tomar uma atitude e querer mudar, a gente sabe o resultado, vai ser derrotado, mas não quer fazer nada. Sabe que vai dar errado, mas não quer mudar. Sabe o que vai acontecer, já sabe o final da história, mas não muda. O que você pensa que vai acontecer? Nada. Se você quer que as coisas mudem, começa a mudar a sua atitude. Se você quer que a sua família seja diferente do que ela é hoje, começa a fazer algo diferente. Aí eu quero, pastor, que as minhas emoções, eu quero estar melhor, fortalecido emocionalmente para enfrentar. Então te prepara para isso. O que está acabando com as tuas emoções? O que está te colocando na depressão? O que está te colocando na ansiedade? Começa a eliminar isso da tua vida. Porque se você não eliminar, você vai para o fundo do poço. Esse é o dia mau. E aí a Bíblia está dizendo, ó, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Não é ser derrotado, é resistir. Porque quando vem um dia mau, você bate no peito e firma a carcaça. Vamos lá. Se é para ir para a guerra, então vamos. Agora, se você não estiver preparado e revestido, você vai, sabe o que vai acontecer? Você vai cair. Você vai tombar. E depois de cair, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, para levantar, é muito mais. Por que muitas vezes você não consegue se levantar? Porque o inimigo já te derrotou. Porque o inimigo já te derrubou. Porque o inimigo já te colocou por terra. E se você não tomar uma atitude radical, você vai continuar onde ele te colocou. A Bíblia diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo. A Bíblia não está dizendo que você não vai ter luta. A Bíblia está dizendo que quando vier o dia mau, você vai estar revestido pela armadura e você vai vencer. Diga, eu vou vencer. Tudo, se tiver revestido com a armadura de Deus. Você está entendendo, amados, que a Bíblia está dizendo que se você tiver revestido com a armadura de Deus, pode vir o dia mau, mas você vai? Sabe de uma coisa, amados, nós só somos derrotados porque a gente quer, porque a gente deixa, porque a gente permite. Ah, me arrependi. Semana que vem cai de novo. Na outra semana, me arrependi de novo. Muda.
Esse negócio de cai, levanta, fica chato. O Senhor não nos chamou para andar por terra, o Senhor nos chamou para vencer. E Ele diz, depois de ter vencido, diga tudo. Você sabia que Deus pode te dar vitória em todas as tuas batalhas? Oi, eu não sabia, ninguém deu um amém. Misericórdia. Deus está te dizendo, amados, que você pode vencer tudo. Que isso? E aí a Bíblia termina dizendo, permanecer inabalável. Isso significa postura reta. O inimigo pode vir, aqui não. Você pode passar pelas maiores lutas, as pessoas podem chegar e dizer assim, como é que o senhor consegue? Como é que tu consegue? É porque a minha força. É isso aí, Jéssica. A minha força, ela vem de Deus. E aí pode se levantar o que for, mas eu permaneço inabalável. Eu não boto a minha fé em xeque. Eu não digo, Deus me abandonou. Não, Deus não me abandonou nada, por causa que eu estou aí com a armadura dele, como é que ele vai ter me abandonado? É assim que funciona. Pode vir as aflições. Jesus não disse que nós teríamos aflições? Disse ou não disse? Pois é. Esse é o dia mau. Mas se a gente não está orando, igreja, se a gente não está jejuando, se a gente não está lendo a palavra, se a gente não está se fortalecendo, orando, Senhor, me reveste do alto da cabeça, a planta dos pés, e me ajuda a vencer. Se a gente não estiver buscando no Senhor, como que a gente vai vencer? Nós precisamos entender, amados, todos estamos numa luta. Pastor, mas e as crianças também estão? Porque hoje, amados, onde o inimigo mais age é nas crianças. Sabe para quê? Porque quando uma criança se perde, é um adulto já perdido. Então o inimigo hoje, ele ataca mais cedo ainda as crianças. Então você tem que ter cuidado muito grande com os teus filhos. Por que eu pego no pé das gurias? Por que eu chamo atenção? Não está prestando atenção no culto, eu já chamo, presta atenção. Porque não adianta você estar dentro da igreja. Está dentro da igreja não vai te ajudar em... Se você não prestar atenção, se você não absorver a palavra, se você não pegar o que está sendo lançado daqui e não absorver para a tua vida, você vai sair daqui do mesmo jeito que você chegou, vazio. Você só perdeu o seu tempo. Mas eu não quero que você saia daqui vazio, eu quero que você saia daqui cheio. Eu quero que você saia daqui revestido. Eu quero que você saia daqui fortalecido com a armadura de Deus. E quando vier as lutas, você vai dizer assim, pode vir, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Pode o inimigo se levantar, ele pode vir, mas a Bíblia diz, ele pode vir, mas ele vai ter que fugir. Mas ele é grande. Grande é o meu Deus, ele não é nada perto do meu Deus. Amém? Isso é quando nós estamos revestidos. Porque aí nós vamos olhar para o inimigo e vamos dizer assim, inimigo, coitado de ti. Eu imagino Davi olhando para Golias. Cara, pobre desse cara. É uma pedrinha só. Eu falei. E ele disse assim, eu não preciso de armadura de homem. Ainda nós vamos falar sobre isso. Davi disse assim, Saul botou armadura de homem nele. Davi disse assim, eu não preciso de armadura de homem. Eu preciso da armadura de Deus. E uma pedra foi o suficiente para acabar com o gigante. Você não precisa de coisas humanas, você só precisa da armadura de Deus. Te coloca em pé. Entenda uma coisa, amados, você tem que parar de fugir das batalhas. Está na hora de você começar a encarar. Estou passando por luta no meu casamento, o que está acontecendo? Vai lá e encara. Se estiver errado, reconheça, mude. O meu emocional está fraco, o meu emocional está abalado. Por que está abalado? Eu estou na depressão, eu estou com ansiedade, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Por quê? Começa a buscar lá, no fundo do teu coração, a raiz do teu problema. Porque tudo tem um início. E quando você descobrir, você vai vencer. Mas enquanto que você estiver fugindo, enquanto você estiver se escondendo, enquanto você ficar dando desculpa, nada vai mudar. Então pare de fugir dos problemas e comece a enfrentar eles.
Ah, mas eu estou fazendo errado. Então, que bom que você reconheceu. Mude. E aí você vai ver a coisa mudar na tua vida. Feche os teus olhos. Coloca a tua vida na presença de Deus. Entenda, amados, que você está numa guerra. Você está numa guerra espiritual pela tua vida. Começa em você. Você está numa guerra pela tua vida. O inimigo está tentando derrotar você. Mas se você tem família, ele também está tentando derrotar a tua família. Se você tem sonhos, ele está tentando derrotar os teus sonhos. Se você não consegue se firmar em Deus, é porque o inimigo já se levantou contra você. Ele já está abalando a tua fé. Ele já está abalando a tua caminhada. Se você está pensando em desistir, ele já está agindo na tua mente. Se você já está desejando no teu coração abandonar tudo, ele já está agindo no teu coração. O que eu estou dizendo para você hoje é a noite de você botar um ponto final naquilo que o inimigo está fazendo na tua vida. Hoje é a noite para você tomar uma decisão e dizer assim: chega, Satanás. A partir de hoje eu vou tomar a armadura de Deus sobre a minha vida. E a minha história vai mudar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela tua igreja neste momento. Eu declaro agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que estava agindo na mente, tudo aquilo que está agindo no coração dessas pessoas. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, a toda seta, a todo dardo inflamado, a toda obra maligna, a toda maldição, a toda opressão de Satanás, a todo o espírito das trevas que se levantou, que seja anulado agora, que seja desfeito agora todo o mal, que seja desfeito agora toda cilada, toda artimanha, em nome de Jesus Cristo. Toca agora, Pai, toca agora na tua igreja, ministra agora, Senhor, sobre este coração, toca agora nessa vida, toca agora nessa mente, mostra para essa pessoa a batalha que ela precisa enfrentar, mostra para essa pessoa, meu Deus, que o Senhor está com ela, e que nessa noite o Senhor quer revestir ela com a tua armadura. E quando ela sair daqui com a tua armadura, ela vai sair daqui diferente. Ela vai sair revestida no teu poder. É o teu Espírito Santo que vai dar força para essa pessoa. É o teu Espírito Santo que vai operar na vida dessa pessoa. É o teu Espírito Santo que vai dar a vitória sobre a vida dessa pessoa. É isso que eu declaro, Pai, sobre a tua igreja. É isso que eu profetizo, Pai, sobre a tua igreja. Que sejam revestidos pela tua armadura. E que vençam um dia mau, e que sejam vitoriosos em nome de Jesus.